Bom dia, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Fronteiras, onde quem vos fala é Filomena Carreira. Sejam todos bem-vindos e aqui, com certeza, eu recebo a todos muito bem, principalmente aqueles que realmente são amigos. Eu pude fazer o último vídeo onde pude mostrar através de 5 vídeos, infelizmente, porque pelo que eu pude perceber, só um minutinho, agora não, aonde eu pude perceber que agora no YouTube não dá mais para fazer um vídeo de 1 hora. Não que isso seja o melhor, mas às vezes, dependendo do assunto, né? Não dá para falar em 30 minutos e o assunto foi polêmico. Vi que não deu a audiência que eu gostaria e eu vou tentar resumir, como eu também deixei no descritivo do vídeo, que eu iria fazer um vídeo resumindo. Então, eu vou ser objetiva. No vídeo em questão, onde eu falei da falsa sociedade, da hipocrisia da sociedade angolana, eu tentei explicar em 45 minutos, mas que acabou derivando em mais 4 videozinhos de 3 minutos e 1 minuto e pouco, sobre a falsidade de uma sociedade, que é a sociedade angolana, desde o governo e o tentáculo do meio empresarial, sobre aquilo que nós vemos que é aqueles que se dizem empresários da sociedade angolana, como também existem nos países de África, de pessoas, e aí eu mostro a capa do vídeo, onde aparece Raul Diniz, Petra Gama, Egínio Carneiro, Miguel Moraes, Faísca, Rui Carreira, Abilde Garcia, que é a esposa do general Led, com quem eu trabalhei, José Gama, conhecida tia Augusta, ou dona Augusta Amós, Aristóteles, general Pedro Neto, o diretor da TV Zap, que é... esqueci o nome dele. O meu amigo, esse não tem nada de hipócrita, está tentando ajudar Albino Fernando, o cara o maior influenciador de Angola, o Fly, mais conhecido Fly. Depois pus em questão a presença do Elder Pitagros, uma pessoa que diariamente está aqui não é no YouTube, mas sim na minha plataforma do Facebook, me dando todo dia bom dia. É uma pessoa muito simpática, procurador, me dando bom dia, e que eu, óbvio, aproveito então a presença do procurador para questionar, não é? Uma pessoa tão influente no país, com tão alto grau de conhecimento, não é? Por que não ajudar? E tudo isto por quê? Por todas estas pessoas que eu questionei nos 45 minutos e nos outros mais 4, foram pessoas que eu procurei, pessoas que eu me dediquei durante 1 ano e meio e que eu escutei as mais esfarrapadas desculpas. Também deixei claro nos 45 minutos e mais nos outros que eu estou à disposição, caso vocês queiram me responder, que eu tenho áudios, que eu tenho parte escrita para responder e demonstrar que na maioria, tirando o Fly, tirando o ex-general Pedro Neto, que eu também mandei correspondência, só o Fly que não, tá? Tudo isto foi por 2 meninos que eu há 1 ano e meio estou pedindo ajuda. Há 1 ano e meio eu estou desesperada tentando ajudar estes 2 meninos que eu considero como filhos adotivos em Angola. Pessoas, um é engenheiro e o outro trabalhou na área dos transportes em Angola. Pessoas que eu considero muito. Pessoas honestíssimas. Pessoas que eu considero tão honestas, que deveriam estar quase que em altos cargos, porque nem muitos ministros têm a honestidade destes 2 rapazes. Em todo caso, foi desconsiderado, por exemplo, pela dona Abilde, que é a esposa do general Led. Ela chegou ao ponto de dizer: Filó, toma cuidado, porque pode estar sendo enrolada. Questionei no vídeo de 45 minutos para a dona Abilde, com muito respeito à dona Abilde, que não era bem assim, que eu tinha todas as provas documentais, que eu tinha tudo
tudo, que comprovava que eu estava lidando com pessoas honestas. Mas achei muito engraçado a parte da dona Bilde, ela estar levantando a questão de que eu estava sendo, ou poderia estar sendo enrolada por este rapaz. Acho tão engraçado pessoas da sociedade, pessoas que só soltam a bufunfa para ajudar os seus familiares, porque familiar é sanguessuga em Angola, quando se trata de gente poderosa, né? Familiar encosta mesmo. Mas ajudar a população, ajudar os seus irmãos, estes poderosos não o fazem. Não fazem. Portanto, eu, que já estou num processo de revolta contra a sociedade de Angola, contra o governo de Angola, disse e fui muito clara no vídeo principal dos 45 minutos que a minha guerra contra o governo de Angola, que já vem de longa data, porque eu acho o governo de Angola um bando de corruptos, safados, ordinários, agora se alonga, se prolonga, e usem o adjetivo que vocês quiserem, vai também para os tentáculos do meio empresarial. Dei o exemplo de Miguel Moraes, uma pessoa que eu até considerava amigo, um cara que eu conheci na época e na primeira ida a Angola. O homem que eu chamava de o terninho, o fatinho, xadrezinho. Na época, um cara simples, que dizia que nasceu pobre, mas não ia morrer pobre, iria ser rico e morrer rico. Pois é, conseguiu. Tinha uma holding com tantas empresas, X, e aconteceu. Quando eu pedi apoio pelos meus meninos, foi pá daqui, pá dali, desculpa esfarrapada. Portanto, são tantos os exemplos que eu posso dar e aonde eu posso comprovar que quando você chega para uma pessoa, quando não é para falar de amizade, quando não é para falar de assuntos banais, quando não é para falar de viagens, quando não é para falar de qualquer assunto, ou meter o pau no mundo, mas sim para pedir um emprego por alguém da tua terra, da tua região, essa amizade foge, essa amizade acaba, essa amizade se pirulita, mas não ajuda. E é triste ver esta realidade. É triste ver que os famosos e magnatas angolanos nada são, no fundo, aquilo que dizem. É muito triste ver que desta turma toda, como Raul Diniz, o grande cronista angolano, que vive aí fazendo 1000 coisas, 1000 postagens no YouTube, no Instagram, no Facebook, eu vejo diariamente. Isso quando não chega e diz, olha, coloca na tua página, ou então tenta até compartilhar. É tão simpático mandando mensagens, não é, ô Raul Diniz? Vem falar, vem aqui me desafiar. Tu vai ver a resposta que eu te dou. Ou então passem para ele a informação. Quero ver se ele me responde. E ele sabe por quê. Ele sabe bem por quê. Já falei para vocês que eu tenho uma língua afiada. Sou uma pessoa excelente com o meu povo. A diferença, além de ser uma mulher sozinha, não é, Raul Diniz? Não tenho nada para temer. Mas também não dou desculpa esfarrapada, Raul Diniz. Não dou desculpa esfarrapada. Pessoas que são milionárias, pessoas que desfilam pelo mundo, pessoas pá daqui, pá dali. Como Faísca, como a tia Augusta. Por isso, minha gente, não querendo me alongar, e deixando claro também, como é o caso do Felipe Kiala, né? Que eu até me enganei no nome, peço desculpas que eu chamei o cara de Miala. Miala já temos um ao lado do presidente, que eu também até gostava dele, cheguei a conhecê-lo pessoalmente. Não sei por que eu gostei dele, mas em todo caso, são coisas que acontecem. O Felipe Kiala foi a pessoa que esse meu menino, porque eu tenho 2, né? Ainda hoje falei com um deles. Esse meu menino conheceu. E, no entanto, depois que ele foi ajudado, para a senhora que eu falei, está no último vídeo, ele cresceu, teve uma produção, ou teve não, tem uma produção,
depois que se deu o crescimento dele, virou o Fly, e o Fly simplesmente esqueceu. Eu tenho fotos dele. Esse meu menino me mandou as fotos dele. Se você quiser, me procura, Fly. Fotos de você numa organização, rodeado de outros meninos dentro dessa organização não governamental. Você na época em que você era magrinho, sabe? Não sei se você estava na época em que ainda não era rico, em que ainda a comida não imperava na tua vida. E quem tirou essas fotos foi esse meu menino. Estava junto contigo, talvez porque você não tivesse uma grande produção te rodeando, te fechando, porque quando a pessoa fica rica tem essa frescura, né? Produção que vira um pitbull e que não deixa o pobre chegar perto. Hoje esse meu menino, que precisa de apoio, não é um qualquer não, é engenheiro. Eu não sei se tu é engenheiro, cara. Eu não sei nem se você tem alguma graduação profissional. Mas você ficou uma pessoa rica. Você fica uma pessoa conhecida, dizem que você é o maior influenciador do país. Você conseguiu. Você teve alguém que te deu a mão. Mas hoje, você não está dando a mão para quem algum dia te fotografou. E essa pessoa que te fotografou é a mesma que também teve o apoio, o carinho da pessoa que te ajudou. Querem saber quem foi? Vão ver o outro vídeo. Eu falo lá o nome da senhora. Portanto, é isto que eu acho muito triste, que eu acho desumano nas pessoas que sobem, nas pessoas que são gananciosas, nas pessoas que não pensam que um dia estiveram lá embaixo. Isso acontece com gente do governo, isso acontece com muita gente do meio empresarial, né? Que critica a era colonial, que esquece que Angola foi colonizada sim pelos portugueses. E nessa época da era colonial, todos eles muitas vezes, eu estou falando dos mais velhos, foram pobres. De repente comeram merda. Mas isto não estou falando por mal. Eu estou falando que quando a pessoa está na pobreza e come bosta e começa a galgar para sair dessa situação difícil, o certo, e é assim que eu acho que é o correto, quando você está na dificuldade e você começa a galgar para sair da dificuldade, você nunca deve esquecer um momento difícil. O momento difícil tem que ser uma grande lição na tua vida, para você nunca esquecer que a dificuldade um dia pode voltar. A dificuldade tem que ser uma grande lição, para quando você conseguir chegar na etapa melhor da tua vida, você pensar, epá, eu não quero voltar. Mas você chegando na etapa melhor, você pensar e valorizar aquilo e a oportunidade que Deus está te dando. E também pensar, epá, eu saí, eu estou aqui, mas quantos ficaram lá? E quando você estiver aqui e souber e tiver a sabedoria de se manter aqui, porque é sempre bom a gente saber se manter aqui, olhar para baixo, ver outras pessoas, e se você tiver a oportunidade de saber se manter aqui, dentro das tuas possibilidades, até onde eu posso dar a mão para um irmão que está neste momento, aonde eu estive, e não ter a pretensão, o orgulho, a estupidez, a ganância de dizer, não, eu tive na merda, agora eu estou aqui, eu agora vou dar a mão para o outro, quero que o outro se lixe. É sim, existe uma lição que diz, aqui se faz, aqui se paga. Ninguém sai deste mundo sem pagar pelo mal que fez. Sabiam disso? Ninguém. Ninguém sai deste mundo sem levar a bordoada final. Aqui se faz, aqui se paga. Este é o maior exemplo, e acreditem, eu não acreditava muito nisso, eu ouvia meu pai falar. Mas é verdade. Aqui se faz, aqui se paga. Você até pode pagar lá do outro lado um pouquinho, mas aqui se faz, aqui se paga.
Vocês podem não acreditar. Vocês estão no vosso direito. O último caso que eu vi em Angola foi o segundo Amós. Eu estava andando com ele no Jeep dele, um homem que tem mais de 15 casas pelo mundo. Não é, tia Augusta? Em cada casa tem na garagem mais de 15 carros, ou pelo menos tinha, não sei hoje, se a dona Augusta andou vendendo seus carrinhos ou suas casinhas. Tem casa na África do Sul, em Joanesburgo, acho eu que na Cidade do Cabo. Tem casas em Angola, tem no Huambo, tem em Luanda, tem na Camela Móis. Tem casa no Rio de Janeiro, tem casa nos Estados Unidos, em Miami. Epá, tem casas pelo mundo inteiro. Em cada garagem de cada casa, tem uma média de 10 carros. No Grupo Asas, em Luanda, tem, eu vi pessoalmente, mais de 10 carros apodrecendo. Eu perguntei ao Hugo, o rapaz que andava comigo, por que aqueles carros não funcionavam quando eu, que estava a trabalho para eles, tinha dificuldade, tá? E era esse rapaz que andava comigo, e aquele carro era dividido por não sei quantas pessoas. Eu falei, com tantos carros aqui parados, eu estava trabalhando, por que não disponibilizavam daqueles carros? Não sei, dona Filomena. Eu tenho um carinho especial pelos carros, mas os carros estão apodrecendo, as rodas estão quadradas. E ele falou, eu sei. Até para nós andarmos, porque aquilo tinha que andar para a roda não ter exatamente aquele problema. De vez em quando tinha que andar com o carro, né? É uma dificuldade. E estamos falando de grandes carros, Jeeps, BMWs e assim por diante, carros de alta qualidade. Portanto, é tanta disparidade que a gente vê destas pessoas, e ao andar um dia do Bailundo ou da Camela Móis para o Bailundo, eu ouvi deste senhor, eu sou bilionário. Não? O meu ouvido não ouviu errado, eu sou bilionário. E era. No entanto, foi uma pessoa que não me pagou o equivalente ao que a gente tinha acertado do projeto que eu estava indo para fazer e fiz em relação ao projeto Bailundo. Projeto esse que está aqui no meu canal. É só procurarem. Projeto Bailundo. Projeto Turismo. Não fui para fazer o projeto que tínhamos acertado, porque ele chegou lá e, em conversa com o ex-ministro do Turismo, Paulino Batista, que é como um padrinho para mim, pessoa que eu gosto muito, que hoje não está mais como ministro. O último cargo dele foi embaixador no Vaticano. Não tenho o que falar desse senhor. Falou tão bem que eu era da área do turismo, que então ele reverteu os processos e falou, não, vais fazer um projeto de turismo. E eu fiz, está aqui no canal. Não me pagou um tostão. Portanto, é muito natural estas pessoas usarem-nos e depois mudar todo o quadro. E pá daqui, pá dali, não pagam ninguém. Portanto, tudo isto, e mesmo assim, foi aquilo que eu falei, eu perdoei todas estas pessoas. Eu procurei de novo estas pessoas para pedir apoio pelo meu povo. Inicialmente procurei para ver se esta senhora, após a morte do marido, poderia me pagar. Óbvio que eu fiquei sabendo como é que este senhor morreu. O assunto foi abafado. Era um homem forte. E a gente, se falar muito sobre a morte, é capaz de ser processada, né? Então eu me restringo a falar do assunto, porque apesar de eu saber, restringo a falar do assunto. E aí eu questionei, passado algum tempo. E o assunto morreu por ali, porque o máximo que me disseram foi que, com a morte do senhor, havia muitas dívidas, muitos acertos a fazer. Eu era uma das dívidas, mas nada, pitibiriba de nada, a nível de acertos. Portanto, são estes assuntos que me deixam muito triste. E depois disso, eu fui bloqueada. Com certeza, e é assim que os grandes angolanos fazem,
em relação a muitas pessoas. Depois não sabem por que morrem. Não é? Como é que o povo não há de ficar revoltado? Como é que eu, como humanitária, que cuido de um povo e tento cuidar de um povo, não posso ficar revoltada? Não posso fazer vídeos me revoltando contra um governo corrupto, safado, ordinário e contra um meio empresarial, onde, por exemplo, segundo a Mois, tinha como madrinha da Camela Mois, tinha, se é que ela não continua sendo, a Ana Dias Lourenço. Porque, afinal de contas, a dona Augusta Mois continua no comando da Camela Mois. E, com certeza, a Ana Dias Lourenço, não é verdade? Continua apoiando a amiga Augusta Mois. Dando toda a cobertura, afinal, a senhora ficou viúva. Mesmo que a dona Augusta Mois continue no comando, junto com os filhos, agora deve estar mais sensível, a Aninha, para apoiar a amiga que ficou viúva. E nós sabemos como o seu marido foi de morte morrida. Mesmo não pagando, muita gente. Muita gente. E é assim que o algoz vai embora, mesmo sendo bilionário, mas ainda vira vítima. E é protegido pelo governo. E assim é em relação a todos estes, aonde fazem a figura dos bonzinhos, como foi o caso também do José Gama, que desligou o telefone na cara de uma das pessoas que o procurou, aflito, e disse: eu não estou pedindo dinheiro, eu só estou pedindo uma oportunidade porque eu estou desesperado. E ele nem esperou a pessoa terminar de falar e desligou o telefone na cara, não foi, José Gama? O grande problema da humanitária Filomena Carreira é que ela sabe de tudo. Assim como também foi o caso da Petra Gama, que para várias das minhas pessoas, não é, Petra? Prometeu, blá daqui, blá dali, blá daqui, blá dali, fez porra nenhuma. Tá tudo em áudio, Petra. E em mensagem, minhas e das pessoas. E é diante desta corrupção de lado humanisticamente falso que o meu coração não aguenta mais. Eu mesma não tenho saco, estrutura, não sou elefante, apesar de algumas destas pessoas terem aqueles corpos monstruosamente e achando que são sensíveis humanisticamente, sensualmente, transbordando de emoção. Epa, tenho vergonha na cara e se olha no espelho. Dizendo que são tudo isso, que eu digo claramente para vocês, tenham vergonha na cara. Eu não tenho mais condições de aguentar tudo isto. E não estou mais com papas na língua para aguentar a cara de pau de vocês. Pelo contrário, eu vou combater vocês de frente daqui para frente. Combater. O mundo está tão cruel, tão cruel, tão cruel. É guerra para tudo que é lado. É fome para tudo que é lado. Para ver um bando de corruptos, safados e ordinárias fazendo o papel de, em nome de Deus, minha Nossa Senhora, vão para aquele lugar. Tenham vergonha na cara. Se assumam pelo que vocês realmente são. Corruptos. Corruptos. Pessoas que só pensam em dinheiro. Se vocês são realmente isso, pessoas que só pensam, se assumam. De repente nós até vamos respeitar vocês pelo que vocês realmente são. Ricos, milionários, que roubaram a nação, mas pelo menos são isso. Não finjam, porque nós ajudamos. Ajudam um cacete, vocês não ajudam ninguém. Vocês são ladrões que roubaram. Desde a era colonial, vocês começaram a roubar. Vocês são os cor-de-rosas, os famosos cor-de-rosas, que não fizeram porra nenhuma pela nação angolana. Mas, como pega mal essa imagem, vocês querem fingir uma posição.
daqueles poucos que fizeram alguma coisa pela nação. E alguns deles, como eu, são brancos, que realmente saíram do país, sofreram, foram ameaçados, apanharam e muitos morreram. Mas a inveja, porque vocês não são dessa cor, começa por aí, tanto é que usam perucas loiras, fazem mechas na cabeça, e essa é a grande realidade que dói em vocês. Eu estou falando das mulheres, vos atinge feiamente. Então, daqui para frente, vocês vão pegar, assim, uma branca loira, falando as realidades duras e cruas. E não é por mal. É porque a mim também dói. Quando eu pego um telefone, quando eu ligo para vocês e com muita humildade peço ajuda. E aqui eu estou pedindo por 2 pessoas, já pedi por uma terceira. E eu escutei as maiores barbaridades, com uma diplomacia, sempre falando em nome de Deus. Vai pro cacete, bando de sem vergonhas. Porque é o que vocês são. Chega, cansei. Como eu disse, no último e no penúltimo vídeo, a minha elegância eu guardo para quem a tem. E acreditem, eu tenho elegância. Mas não com sem vergonha. Não com gente imprestável como vocês. Porque é o que vocês são. Tenho muita elegância, tenho muita educação, sem me portar como ninguém. Mas com gente sem nível, como vocês, que tentam ter elegância, tentam ter essa postura humanística, mas não a têm. Bye bye, passar bem. Eu vou simplesmente arrasar com a vossa imagem daqui para frente. Porque vocês não prestam como seres humanos. Escumalha da pior espécie. Tudo o que eu fiz foi pedir e continuar pedindo apoio. Por enquanto, por 2 pessoas que estão à porta, nem estão mais à porta, estão numa miséria total, porque precisam de emprego. Não estou pedindo dinheiro. O último caso, ou um dos casos, eu pedi ajuda para comprar remédio. Eu ainda não consegui, estou pedindo apoio agora, aqui no Brasil e em Portugal. E o que eu deixei claro foi, eu mando a receita e se a pessoa quiser, e por isso eu pedi apoio em Angola. A pessoa compra os remédios, não precisa mandar dinheiro para o menino, não. A pessoa compra os remédios e manda os remédios para o menino, ou então o menino ou alguém da família do menino vai pegar os remédios onde a senhora estiver, ou onde o senhor estiver. Porque ele teve ali à porta de uma malária. O menino até hoje está zonzo, porque não tem os remédios. Quem conhece ou quem teve paludismo e início de malária sabe como é a situação, o que se vive. O menino não tem dinheiro. Estamos falando de 37 ou 38 mil kwanzas. O menino não tem essa quantia. O menino não tem. E estou falando de gente milionária, bilionária que eu estou procurando. Pelo amor de Deus. É tão absurdo estar passando por isto. Diante desta situação, vendo um senhor como Hélder Pitagros me procurando, me dando bom dia, é que eu também dirijo a palavra ao senhor Hélder Pitagros. O senhor é procurador. O senhor está numa posição tão poderosa. Por que o senhor não ajuda? Por que o senhor não colabora? O senhor fala em nome de uma nação. O senhor é tão atencioso quando me manda bom dia, quando quer conversar comigo. Ele peça ajuda. É uma pessoa do nosso povo, é uma pessoa da nossa nação. É um engenheiro que está desempregado, senhor Hélder. Colabore. Tire dinheiro do seu bolso. Salve alguém na área da saúde. Onde que está a nossa ministra da saúde? A famosa Silvinha, por quem eu tanto já fiz vídeos. Por que ela não libera essa receita para o nosso engenheiro? Ou então tira dinheiro do bolso. São 40 mil kwanzas no máximo.
Hein, Silvinha? Silvia Lutucuta, tô te chamando a atenção. Não tira dinheiro. Ele leva a receita e você passa os remédios para ele. Tu não és médica? É só isso que eu peço. Vamos salvar o nosso povo. Vamos colaborar. O meu ditado, o meu lema é união faz a força, senhora. O que eu mais faço é isso. Sabe o que acontece? Entra aqui e sai aqui, parece um fio dental. Ou então papel higiênico para limpar o rabo, que vocês não escutam. É isso que eu vou ser daqui para frente. Eu vou incomodar muito vocês. Passaram muito bem. Até o próximo vídeo.